nos habilitam a sermos usados por Deus. A partir do versículo 1 de Juízes, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está comigo, para eu dar os Midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele ouviu todos os outros homens, ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá o arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele, o seu moço porá, ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém. Até aí já dá para a gente meditar numa base muito boa, né? O que estava acontecendo nesse momento na vida do povo de Israel? Talvez seja um dos momentos mais terríveis assim da vida de Israel, né? Aqui ainda existiam as 12 tribos. Não havia sido separado Israel de Judá, né? Então todo o povo de Israel era um povo só na época dos juízes. E é interessante, irmãos, que aqui é como se fosse uma das batalhas mais difíceis na vida do povo de Israel. Os irmãos, eu não sei se prestaram atenção, mas no versículo 12 diz
tinha o povo dos midianitas, dos amalequitas, e todo o povo do Oriente se juntou contra Israel. É interessante que o texto não fala na quantidade de pessoas, mas fala na quantidade de camelos, que os seus camelos eram tão numerosos quanto a areia do mar. Que coisa, né? Imagina, só os camelos deles, os veículos de guerra da época, né, eram mais numerosos do que a areia do mar. Agora os irmãos imaginem quanta gente tinha nesse local, né? Eles vieram e se juntaram num vale e tomaram o vale todo, aguardando para atacar Israel. O Senhor então levanta um homem chamado Gideão, também chamado, os irmãos viram aqui no versículo 1, de Jerubaal. E é interessante que a gente já começa a entender a fé desse homem pelo apelido que ele recebeu. Jerubaal é um apelido, não é? Jerubaal significa aquele que contende contra Baal. Porque Deus tinha levantado Gideão e falado assim: derruba os altares de Baal que seu pai tem. Gideão fez exatamente isso. Foi lá e derrubou o altar de Baal e ainda derrubou o bosque que fazia oferendas a esse Deus que estava logo abaixo desse altar, mostrando a sua fé e o seu temor ao Senhor Deus. Foi acusado pelo povo, queriam matá-lo, né? E o pai dele interveio e conseguiu evitar que isso acontecesse, mas com certeza Deus estava preservando a vida dele, só usou como instrumento o pai dele nesse momento, né? Mas ele ficou conhecido como Jerubaal, aquele que contende contra Baal, ou aquele que Baal contende contra ele, né? Luta contra. Logo após, o Senhor chama Gideão para liderar um exército contra esse exército que já estava posto no vale. E Gideão mostra a sua humanidade. Todos nós, irmãos, somos limitados. Todos nós somos limitados. A verdade é que, por sermos humanos, principalmente por causa da semente do pecado dentro de nós temos limitações, principalmente psicológicas. O pecado ele não afetou só o nosso corpo, ele afetou a nossa alma, principalmente, né? E isso traz limitações psicológicas a nós. Gideão não era diferente. Mas é interessante, irmãos, nós vemos um exemplo desse irmão do passado, como ele venceu essas limitações. Como ele conseguiu passar por cima dessas limitações e se tornar um servo louvável de Deus. E é sobre isso que eu quero meditar hoje com os irmãos. Todos nós temos limitações, mas o Senhor nos capacita a nos desenvolvermos a ponto de suprimirmos essas limitações para servir de forma perfeita ao nosso Deus. Todos nós. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo distribuiu dons à sua igreja. Por que o Espírito Santo distribuiu dons à sua igreja? Para que cada um de nós, dentro daquilo que o Espírito Santo nos chamou, seja capacitado a ser usado por Deus. O Espírito Santo de Deus capacitou os Gideão. E ele até chegar aqui, ele fala assim: Senhor, não sei se eu sou um homem bravo bastante, corajoso bastante e capacitado bastante para seguir à frente do seu exército. Na verdade, fisicamente falando, era o exército de Israel. Mas enquanto ele
eles tiveram fidelidade ao Senhor, eles eram um exército de Deus. E ele faz uma prova com Deus e Deus aceita a prova. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um velo de lã, né, de madrugada, e se esse velo de lã ficar seco e todo o terreno molhado pelo orvalho, eu sei que o Senhor está comigo, e eu irei. Na manhã seguinte, ele vê tudo molhadinho com o orvalho e o velo de lã sequinho. E ele mostra mais um pouco da sua limitação. Senhor, eu ainda tenho receio de não ser a pessoa adequada para seguir à frente dessa empreitada que é muito grande. Faz ao contrário. Agora, deixa o velo de lã encharcado e todo o terreno seco. E na manhã seguinte ele foi ver o velo de lã, e o velo de lã ele espremeu, diz o texto que encheu quase uma taça de tanta água que saiu do velo de lã, e o resto do terreno estava sequinho. E acabou para ele. Senhor, irei. E os irmãos veem o chamado desse homem, mas não só dele. Ele precisava formar um exército. E esse exército, mais a capacidade e a personalidade e as características de Gideão, mostram para a gente as características que Deus quer que tenhamos para que possamos servi-lo da melhor forma possível. E por isso que eu comecei falando com os irmãos sobre limitações. Todos nós temos limitações. E para quem ainda não se despertou disso, eu vou despertá-lo. Deus sabe profundamente quais são as suas limitações. Quais são as minhas e quais são as suas limitações. Não precisa ficar falando para ele, não. Deus sabe quais são as suas limitações. Conta para Deus a sua vontade de vencê-las. E aí sim Ele vai te fortalecer para vencer as suas limitações. Eu anotei aqui pelo menos 4 características, tanto de Gideão como dos seus comandados, que nós precisamos nos atentar se quisermos ser servos fiéis ao Senhor. A primeira delas, irmãos, é que não tem como nós servirmos a Deus, ou pelo menos sermos habilitados para servir a Deus, e não sermos obedientes. Gideão levou a limitação dele até um certo ponto. Senhor, me prova isso aqui. Deixa eu fazer uma prova se eu sou realmente capaz. E outra coisa, acima de tudo, se o Senhor está comigo. A partir desse momento, ele não temeu mais. A partir desse momento, ele não duvidou mais. E eu fico pensando assim, irmãos, né? E eu vejo isso na vida dos irmãos. Quantas vezes Deus já provou que está com os irmãos? E assim mesmo, às vezes a gente trava. Quantas vezes o Senhor já mostrou que vai adiante, que está agindo, que está providenciando, e muitas vezes a gente trava. Isso, irmãos, é desobediência. Nós temos uma batalha para lutar ou não temos? Temos ou não temos? Quem acha que nós não temos uma batalha para lutar, tem que ter muito cuidado. Porque o primeiro a ser atingido na guerra é aquele que está desavisado. Né? Nós estamos em pleno fogo cruzado. Espiritualmente falando, é fogo cruzado. E ninguém que está no meio do fogo cruzado levanta de repente da trincheira e fica olhando o passarinho. Ah, que bonitinho o passarinho.
passando, né? O que vai acontecer? Vai ser o primeiro a ser atingido. E sabe quem está atirando na sua direção? É o inimigo das nossas almas e os seus agentes. E nisso envolve o excesso, né, de preciosismo quanto às coisas deste mundo. Tem uma porção de coisa aí. Mas basicamente, irmãos, nós precisamos nos portar como aqueles que estão no meio de uma guerra espiritual. Não é física, é espiritual. Não é para a gente fazer igual o neopentecostal, que fica aí, eu vou jejuar, eu vou entrar numa guerra, agora eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá, uma porção de misticismo. Não é nada disso, irmãos. A Bíblia fala para a gente orar e o que? Vigiar. Isso já é o bastante. Isso já é o bastante. E nós percebemos, irmãos, que nessa vigilância nossa não pode faltar obediência. Não pode faltar obediência. Os irmãos acham que o Senhor Jesus foi obediente? A Bíblia diz que ele foi obediente até onde? E morte de cruz. Ninguém que diz assim, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, deixa de ouvir o seu mandamento, deixa de ouvir a sua voz, deixa de dar atenção à sua palavra, porque estará sendo desobediente. Desobediente. Nós vemos aqui um servo do passado, com suas limitações, mas, em compensação, foi o que? Obediente. Seguiu à frente daquilo que Deus lhe propôs e fez muito bem. Muito bem. No versículo 4, nós lemos assim: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-o descer as águas e ali tos provarei, e será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá contigo. Ser obediente, irmãos, não é ter um caminho próprio, mas se submeter ao caminho que Deus está apresentando. Entendem isso? Se eu for seguindo o meu próprio caminho, a minha própria metodologia, eu não estou sendo obediente. Eu não entendo esse caminho que Deus está me propondo. Obediente não faz esse tipo de questionamento. Não faz. Ele simplesmente se submete à vontade de Deus e segue pelo caminho que Deus está mostrando. Ao primeiro momento, irmãos, nós vemos quantas pessoas disponíveis para lutar por Israel. Os irmãos prestaram atenção? Não é uma conta de matemática difícil de fazer, não. É só você ver quantos foram retirando até sobrar 300. São 32 mil soldados. 32 mil soldados inicialmente. E Deus fala assim, ó, tem muito povo. Tem muito povo. Eles vão lutar e vão dizer assim, com o nosso próprio braço, nós conquistamos essa vitória. E vão desprezar Deus. Mais uma vez, eu estou mostrando que os obedientes a Deus, os irmãos vão entender o que eu estou falando, são poucos, irmãos, não são muitos. No primeiro momento, pode parecer que são muitos, mas são poucos os que permanecem ali realmente obedientes ao Senhor. E o Senhor vai mandando embora. O Senhor vai mandando embora. E Gideão o que faz? Questiona. Mas como é que pode uma coisa dessa? Eu não estou entendendo isso. Como é que pode uma coisa dessa?
A gente tem uma batalha contra milhares e milhares e milhares, e o Senhor está mandando embora o exército. Como é que eu vou liderar uma loucura dessa? Não é? Seria um questionamento teoricamente plausível de se fazer, qualquer um de nós poderia fazer. O que Gideão fez, irmãos? Exatamente o que Deus mandou. Falta isso, irmãos. Falta isso. No nosso meio hoje falta isso. Ser obediente é você se submeter antes mesmo de você entender. Isso é ser obediente. Ser obediente é você se submeter antes mesmo de você entender. E quando as coisas se referem a Deus, pode ir nessa força com maior tranquilidade. Maior tranquilidade, afinal de contas, você vai estar se submetendo ao Deus Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, bondoso, amoroso, misericordioso, santo. Você não vai estar submetendo a qualquer um. Você não vai estar escolhendo o caminho de qualquer um para a sua vida. Isso é ser obediente. Mas, Senhor, esse é o caminho, esse é o jeito de Deus. É a metodologia dele, eu não posso questionar. Eu tenho que seguir em frente. Tenho que seguir em frente. Ser obediente também, irmãos, é aguardar pelo tempo de ação de Deus na nossa vida. Talvez, e eu já lidei com pessoas assim, talvez se eu fosse Gideão, quem sou eu para ser Gideão, né? Estou fazendo só uma comparação. Alguns irmãos estariam puxando. Olha, então, pastor, está todo mundo, olha aí para baixo, olha quanta gente aí. Por que a gente não vai logo batalhar, pastor? Vamos batalhar logo. Enquanto eles estão desapercebidos, nós vamos chegar lá e vamos pegar esse povo de surpresa. Vamos logo, pastor. E Gideão conduzindo o povo durante todo esse processo de purificação para ficar somente 300, seguindo todo o processo. Aí no tempo de Deus, porque Gideão esperou o tempo de Deus para lhe dar a vitória. Prestem bem atenção, irmãos. Esperar o tempo de Deus não é ficar assim nem sentado no sofá. Estão entendendo o que eu estou falando? Esperar o tempo de Deus é trabalhar até Ele nos dar a vitória. E Gideão trabalhou e trabalhou muito. Imagina ele ter que convencer essas pessoas a ir diminuindo cada vez mais o quantitativo que iria batalhar. Trabalhou e trabalhou muito. No versículo 9, nós lemos assim: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Até chegar esse momento aqui que o Senhor mandou ele ir efetivamente fazer o que ele tinha sido chamado, ele teve que esperar e trabalhar muito até lá. Esperar o tempo do Senhor para a sua vida. Isso é ser obediente. Tem uma frase que se tornou meio de praxe, né? Eu não gosto muito dessas frases, mas até que ela faz sentido, né? Quando se refere a Deus. Deus não se adianta e Deus nem se atrasa. Quem se adianta ou se atrasa somos nós. Deus age sempre no seu tempo e nós vamos colher a ação de Deus no seu tempo na nossa vida se formos obedientes. Se nós não atropelarmos o processo nem para mais nem para menos, mas seguirmos na obediência do Senhor, Ele vai mostrar a nossa vitória. Ele vai nos entregar na nossa mão a nossa vitória.
Segunda coisa, os que são usados por Deus não podem ser covardes nem medrosos. E aí a gente tem um problema. Porque nós estamos vivendo situações que a nossa fé está sendo deixada de lado para haver um apego ao medo e à covardia. As duas coisas significam, fui ver no hebraico, né? As duas coisas significam praticamente a mesma coisa. Só que elas se diferenciam por um detalhe. O medo é um sentimento constante. E aí por isso se refere aqui a medrosos. Medrosos são aqueles que ficam tremendo o tempo todo. E covarde é aquele que não consegue ir adiante quando uma situação se apresenta contrária. Os dois causam uma coisa muito triste na vida cristã: paralisia. Tanto o medo como a covardia, seja o sentimento de medo que você fica tremendo o tempo todo, ela vai acontecer e não está acontecendo nada, você já acha que vai acontecer alguma coisa, né? Quanto àquela covardia de enfrentar aquela luta que está chegando, tanto uma situação como outra, irmãos, causam paralisia, e paralisia na vida cristã é um problema. Como é que Paulo fala? Como é que Paulo representa a vida cristã? Como uma carreira. Nenhuma carreira deveria ficar estagnada. Nenhuma carreira deveria ficar estagnada. E ele nos compara com um atleta que percorre essa carreira, não é? Já viram um atleta parado, competindo e parado? Passou as Olimpíadas agora, né? O atleta que vai competir e fica parado, o que acontece com ele? Ele perde. Quando você perde uma corrida de 100 metros, humanamente falando, você só perdeu uma corrida. Só que quando você paralisa na vida cristã, o que você vai perder? O que você perde quando você se paralisa? Perde santificação? Perde crescimento para o Senhor? Perde um dos seus amados? Perde um dos seus queridos? O que você perde quando você fica paralisado na vida cristã? Perde a oportunidade de ser conduzido, usado por Deus? O que você perde? Nessas provas humanas, você perde só uma competição. Mas na guerra espiritual, na disputa espiritual, porque a carreira cristã é espiritual, o que você perde? Outra pergunta que eu te faço: dá para recuperar? Será que aquilo que você vai perder vai dar para recuperar mais à frente? Ou passa? É uma avaliação que nós temos que fazer. Então, irmãos, nós não podemos ficar paralisados. Nós temos uma carreira proposta pelo próprio Filho de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, e precisamos nos desenvolver. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, traz a ideia de produtividade, desenvolvimento. Nós não temos como ficar parados na vida cristã. E o medo e a covardia nos para e para muito. E um outro problema do medo e da covardia é justamente a falta de confiança em Deus. O que alimenta o medo? Falta de confiança em Deus. O que alimenta a covardia? Que te paralisa quando você tem que enfrentar uma luta na sua vida? Falta de confiança em Deus. E ao mesmo tempo, o que te ajuda a vencer o medo? Confiança
Deus. O que te ajuda a vencer a covardia? Confiança em Deus. Vejam no versículo 3, irmãos, o que diz? Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo quanto, irmãos? 22 mil. 22 mil. Se fosse o contrário, irmão Cláudio, seria muito melhor, né? Muito melhor. Se 22 mil ficassem, porque dispensaram o medo e a covardia. Mas nós, irmãos, sejamos 300 ou sejamos 22 mil, nós precisamos excluir o medo e a covardia da nossa vida. Porque os dois paralisam a vida cristã, impedem de você crescer, impedem de você continuar se desenvolvendo para o Senhor. E nesse impedimento, o que fica para trás? Eu acho que esse é o questionamento que nós temos de fazer. O que fica para trás? E se o que fica para trás pode ser recuperado? É uma questão que nós temos que questionar cada um de nós e pensar, meditar. A covardia e o medo não podem fazer parte da nossa vida como servos do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, os que são usados por Deus estão sempre em prontidão e disponíveis. Os que são usados por Deus estão sempre em prontidão e disponíveis. Nós vamos ver agora no versículo 5 a 7 uma prova muito interessante que Deus fez. E fez Deus descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas os livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O que aconteceu aqui? Diante do rio, diante do local onde tinha água, Deus falou assim: aqueles que pegarem a água e levarem a sua boca, como um cão faz. O que eu já vi um cão bebendo água? Né? Principalmente a minha lá, que tem uma língua desse tamanho assim, né? Ela faz uma concha com a água e leva a água até a sua boca. A língua dela, né? Ela enrola a língua e vai trazendo a água até a boca. E um outro povo que foi dispensado, o que fez? Se ajoelhou e foi beber a água lá. Acabei de falar para os irmãos. Quem é o primeiro atingido numa guerra? Olha aqui, a diferença, bebendo água. Bebendo água. Cabeça baixada, no meio de uma guerra. Nós precisamos, irmãos, ficar sempre atentos, sempre prontos. Por isso que a palavra de Deus nos fala para vigiar. Quem vigia, nem para matar uma necessidade básica, deixa de estar pronto. Sempre pronto. E você pega, separei alguns aqui, né? Alguns servos do passado do Senhor Jesus Cristo, que declararam a mesma forma, ou da mesma forma: eis-me aqui, estou pronto, usa-me a mim. Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8, profeta Isaías. Abraão, Gênesis 22, versículo 11. Samuel,
1 Samuel, capítulo 3, versículo 16. Moisés, Êxodo 3, versículo 4. Ananias, Atos 9, versículo 10. Jacó, Gênesis 31, versículo 11. Todos esses declararam para o Senhor: eis-me aqui, estou pronto, usa-me a mim. Sem prontidão, irmãos, nós não podemos servir a Deus. Sem disponibilidade, nós não podemos servir a Deus. Sem compromisso, nós não podemos servir a Deus. Tem que haver predisposição aqui, no coração. E isso está ligado ao tamanho da sua gratidão por aquele que se prontificou a morrer na cruz por você e por mim. O Senhor Jesus, num dos momentos mais difíceis do seu ministério aqui, declarou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Nós estamos falando de Deus que não morre se fazendo homem para morrer por nós, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Então ele iria passar por alguma coisa que servia a ele próprio. Ele não precisava passar pela morte. Mas ele declarou ao Pai: mas não se faça a minha vontade, mas a sua disponibilidade. Disponibilidade para servir. Isso está faltando hoje no nosso meio. Não me refiro a essa igreja. Aquele que ainda não se despertou para isso, se desperte. Olhe os exemplos do passado e esteja pronto para dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Mas aquele que já faz isso não pode endurecer. Não pode endurecer. Deus usa aquele que está pronto para ser usado. Prontidão. Prontidão. Uma vez, conversando com um irmão aqui, não sei se ele vai lembrar, ele está aqui hoje, né? Sobre justamente, às vezes, a família do pastor ter que assumir diversas tarefas na igreja. Isso tem mudado com o tempo, graças a Deus por isso, né? E aí esse irmão falou assim para mim: mas pastor, também, né, falta compromisso. E aí, como o pastor e a família do pastor sabe que a obra não pode parar, vai tocando. E às vezes essa pessoa que não se disponibiliza para ser usado na igreja ainda critica. Poxa, não tem oportunidade para eu ser usado na igreja. Os irmãos, me desculpem, mas nessa igreja aqui tem muita possibilidade de ser usado. A questão é o quanto você está pronto e o quanto você tem compromisso em relação a isso. O quanto você está pronto e o quanto tem compromisso. Não é só prontidão, é compromisso também. Eu vou sair tal final de semana. Você está escalado para trabalhar na igreja? Você tem responsabilidade com o culto? Tem responsabilidade com alguma coisa? Irmã, pastor Fábio, líder, não sei de onde, evangelista, não importa. Esse final de semana não vou estar na igreja não, tá? Compromisso. Compromisso, irmãos, é quando a gente estiver em confronto entre ir para a igreja e descansar, eu optar pela igreja. Compromisso, irmãos, é entre, durante a semana, eu optar para ir no culto de estudo bíblico e oração, em vez de optar durante a semana em uma festinha da família.
Costumo falar aqui, é interessante, tem compromisso aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque muitos falam assim: eu estou muito cansado, a minha vida está muito atribulada, eu não consigo estar junto da igreja na quarta-feira à noite. Mas quando tem um compromisso na família, no mesmo horário, ele está presente. Uma festa de aniversário, uma reunião, está presente. Tem que se deslocar, às vezes até mais, até esse lugar. Às vezes ir até para outro município. Está lá presente. Mas o culto de quarta-feira à noite eu não consigo estar presente. Irmãos, isso é falta de compromisso. Quando as coisas embolam na minha vida, eu estou pronto para abrir mão de ir para a igreja. Primeira coisa que eu penso assim: não vai dar para ir para o culto não, porque eu estou assim, sabe? Mas segunda-feira eu estou botando meu cartão lá no lugar e estou batendo meu cartão 7 horas da manhã no meu trabalho, 8 horas da manhã no meu trabalho. Pastor, mas eu recebo para ir para lá. Olha, meu irmão, não faça essa conta com Deus. Não faça essa conta com Deus. Não entre nesse caminho. Eu não entraria. Quando a coisa aperta na nossa vida. Estava conversando sobre isso ontem, né? Ontem estava conversando com minha esposa sobre o que pode acontecer nos próximos meses, as coisas apertando e as tarefas aumentando, o trabalho dela aumentando, o meu trabalho aumentando, e de Bebel também, o estudo dela aumentando. Isso vai acontecer na vida de vocês, irmãos. Já aconteceu e vai voltar a acontecer. E a pergunta é: você vai ter compromisso com Deus? Porque se você não tiver, Ele também não vai ter com vocês. Porque Ele diz: eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Então há uma condicional para que Deus opere na nossa vida. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Olha o compromisso aqui. Tem compromisso de ficar atento em todo momento. Estamos numa luta. Nós precisamos ter esse compromisso e estar despertos para isso. O Senhor, por exemplo, Jesus Cristo, criticou a falta de prontidão para o servir. Os irmãos entenderem como Deus deseja que estejamos prontos. Esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62. Diz assim: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Digno? Não é digno? É ou não é digno? Eu primeiro vou enterrar meu pai. Não tenho disponibilidade para ir agora. E olha o que o Senhor responde para ele. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. É digno, irmãos? Mas quando não tem tempo a perder, não tem jeito, não tem jeito. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso não se aplica só ao pastor, não, tá, irmãos? Ninguém que lança a mão do arado larga o arado. O trabalho no reino de Deus, é isso que Jesus está falando aqui. Ninguém que abre mão do trabalho no reino de Deus e olha para trás, ou seja, se preocupa com as coisas desse mundo. E ele fala uma coisa que preocupa bastante.
é apto para o reino de Deus. Então, predisposição, disponibilidade, prontidão tem que ser uma característica de todos nós desejamos ser usados por Deus. Todos nós. E isso, para se cumprir, talvez você tenha que confrontar muita coisa na sua vida. Confronte porque vale a pena. Confronte porque vale a pena. Por último, irmãos, os que são usados por Deus transformam as vitórias que Deus dá em adoração. Gideão, lá no texto de Juízes 7, os versículos de 11 a 15, os irmãos vão ver que Deus confirma na vida de Gideão a vitória que ele tinha preparado. Em vez de Gideão se voltar para si mesmo e ir viver a vida dele, já com essa vitória garantida, ele adora o Senhor. Adoração é diferente de louvor. Adoração é completamente diferente do louvor. O louvor é aquilo que nós expressamos para glorificar a Deus através das nossas palavras e de nossos atos, das nossas atitudes. Isso é o louvor. Às vezes a pessoa fala assim, por isso que eu gosto de chamar o cântico somente de louvor, né? A gente chama de período de louvor, não é período de louvor, é período de cânticos, né? O cântico é uma das formas de louvar a Deus, mas louvar é falar bem de alguém, né? É agir em prol de alguém. Isso é louvor. Todas as vezes que você fala bem de Deus, por exemplo, prega o Evangelho, você está fazendo o quê? Está louvando. Todas as vezes que você age em favor de Deus, você está fazendo o quê? Louvando, glorificando o nome de Deus na sua vida. A adoração é uma atitude interior, dentro do seu coração, em que o seu ser, a sua alma se prostra diante de Deus, reconhecendo a sua majestade. Isso é a adoração. Isso é a adoração. Nós vamos ver isso acontecer justamente nesse momento. A partir do versículo 11 diz assim: e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele, Gideão, com o seu moço Curá, até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, seus camelos como areia, e que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este Israel. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, o que ele fez? Adorou. Ou seja, dentro do seu coração, ele prostrou a sua alma diante de Deus, sabendo que aquela obra vinha de Deus para a sua vida e para a vida do povo de Israel. E tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então todas as vitórias de Deus precisam ser usadas para a glorificação de quem? Dele mesmo em nossas vidas e nunca na nossa glorificação. Concluindo, irmãos, nós temos uma obra grandiosa para fazer e precisamos pensar em como nós sermos cada vez mais habilitados para sermos usados pelo Senhor. No momento de guerra, e a nossa vida está constantemente no momento de guerra, nós precisamos ter essas características. Nós precisamos ser obedientes, precisamos mandar embora toda a covardia e todo o medo, confiando somente no nosso Deus. Nós precisamos estar sempre prontos e disponíveis. E por último, irmãos, nós precisamos transformar todas essas vitórias
em glorificação do próprio Deus em nossas vidas. Assim seremos servos fiéis e vamos nos igualar a todos aqueles do passado que também foram e ficaram com seu nome registrado na palavra de Deus como exemplos de fé para todos nós hoje. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento.